Fala, Tchê, hoje eu quero compartilhar com você uma ideia, uma interpretação que eu tive graças a uma aula que eu assisti do Wesley de Lanogari, que é a diferença sobre a zona de conforto e a zona de segurança, essas duas partes aqui. Qual a diferença? E também por que você deve continuar estudando, se aperfeiçoando, lendo, buscando o seu desenvolvimento. Fechou? Continue nesse vídeo para compreender a ideia. Seguinte, zona de conforto e zona de segurança. Zona de conforto podemos definir como uma zona quando você tem uma casa, uma zona de conforto quando você tem casa, comida, roupa lavada. E a zona de segurança, ela também compreende isso, tá? Mas elas vão ter uma ruptura depois. Por quê? Porque a zona de conforto, que é essa parte aqui, ela corresponde à sociedade. Ou seja, tá confortável eu saber ler e escrever, eu saber escrever um texto sobre determinado assunto. Por quê? Porque digamos que quando eu estava no colégio, era isso que importava. O que importa é você estudar não, passar numa prova, tirar uma média e passar de ano. Basicamente é isso. Então, não existe nenhuma exigência maior que passar na prova. Não, nada. Então, a zona de conforto é basicamente a segurança que eu tenho em relação que eu tinha em relação a minha casa, que é a segurança que meus pais eles davam para mim, certo? Ok. Ao decorrer do tempo, a sociedade ela continua, eu aqui, a sociedade ela continua. Então a zona de conforto e a zona de segurança, elas compreendem e englobam a mesma área, certo? Por quê? Porque eu estava na parte da adolescência, então na adolescência não é exigido muito mais de mim, a não ser passar de ano, ou passar de ano e ao mesmo tempo definir o que eu vou fazer na faculdade, correto? Ok. Então, aqui em cima, eu estava nessa fase na adolescência. Quando eu saí de casa com 19 anos, houve um início de uma ruptura. Por quê? Porque eu saí de casa. Eu precisava me virar. Meus pais eles me ajudavam um pouquinho financeiramente, mas eu precisava me virar. Então a zona de segurança estava distante e entrou uma zona de conforto. Zona de conforto eu chamo também de uma zona em que você precisa melhorar as suas habilidades, porque é um mundo, é tudo novo. Então eu saí de casa com 19 anos, eu saí da minha cidade e fui morar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então eu precisava desenvolver as minhas habilidades, meus soft skill, que são habilidades, questão de comportamento, questão de inteligência emocional, lidar com pessoas, né, saber lidar com situações e assim por diante. Então eu precisei me desenvolver nessa parte porque eu estava fora de casa. E chegou um período em que eu entrei aqui, que eu buscava o conforto, que era a minha casa e não tinha, e houve uma ruptura, que é essa parte verde. E essa ruptura, ela me deixou um período estagnado, porque eu parei de ler, parei de estudar. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, mas eu fui gostar de verdade de ler e estudar no terceiro semestre da faculdade, porque antes eu tinha rodado uma matéria por falta. Então depois eu entendi a importância eu entendi a responsabilidade que eu tinha sobre a minha formação, e os meus pais não podiam interferir nisso. E foi um período muito importante, porque eu entendi, eu tive que amadurecer, porque eu morava fora de casa, eu morava numa cidade distante, estava longe dos meus pais, estava sozinho e tinha que me virar. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi sair de casa. E depois, eu continuei morando em Passo Fundo, né? E chegou um outro período que eu precisei me desenvolver. Por quê? Porque eu ainda era estagiário, só que ao mesmo tempo eu buscava
ganhos maiores. Só que quando você busca ganhos maiores, você precisa sair da tua zona de conforto e melhorar as suas habilidades, principalmente habilidade com atendimento ao público, habilidade com pessoas, habilidade com relacionamento, em criar confiança, em criar amizade e assim por diante. Porém, a sociedade ela evolui. Então, digamos que nesse período aqui eu era um personal que só atendia de forma presencial. Hoje eu atendo de forma online também. Mas, para que eu buscasse um desenvolvimento, eu precisava sair um pouco da ideia que a faculdade nos traz, me trouxe, na verdade, me trouxe ideias, principalmente conhecimento muito específico para minha profissão, e entender muito mais sobre uma empresa, entender muito mais sobre atendimento ao público, metodologia e como eu poderia passar para os meus alunos. E nisso houve uma ruptura maior ainda, que foi quando eu saí de Passo Fundo para vir morar para Santa Catarina, que eu tive que me reinventar. E essa zona, ela aumentou, essa zona de separação, que eu chamo zona de separação da minha zona de conforto, da minha zona de segurança, da minha zona de conforto. Ela se separou e ficou desse tamanho, porque eu saí de um atendimento de 30 pessoas, né? Eu tinha 30 alunos para um atendimento de nenhuma pessoa. Então eu tive que me reinventar. E no me reinventar eu comecei a trabalhar em entender muito mais sobre pessoas, entender muito mais sobre acolhimento com o aluno, entender muito mais que eu não sou um simples personal, eu sou uma pessoa que acolhe, eu sou uma pessoa que entende o aluno, eu sou uma pessoa que escuta. Isso tudo me fez refletir em outros aspectos da vida também. O que eu quero dizer com essa parte de zona de segurança, zona de separação e zona de conforto? Agora vamos lá. Primeiro, quando você está na sua zona de segurança, eu não estou dizendo que isso é ruim, não é ruim, mas é uma zona que ela te estagna. Te estagna por quê? Porque por você estar numa posição confortável, você está feliz ganhando um bom salário, você está feliz porque tem uma casa, você está feliz porque eu trabalho a 5 minutos, eu moro a 5 minutos do meu trabalho, então eu não preciso enfrentar trânsito, eu não preciso enfrentar pegar o carro e ter que sair cedo, eu não preciso enfrentar isso, então é muito confortável para mim. Ao mesmo tempo, essa zona de conforto também, porque eu já tenho minha carteira de clientes, eu já tenho uns clientes que confiam em mim, eu tenho aluno de 6 anos, dando um exemplo. Então, chegou o período que eu precisava pegar essa zona de separação, retirar ela daqui, e buscar uma aproximação da zona de segurança e da zona de conforto. Porque essas duas zonas, elas trazem eu não diria uma estabilidade para a vida, pode dizer que sim, pode dizer uma estabilidade, mas elas fazem com que eu observe essas duas partes juntas e eu não fique satisfeito com a vida que isso me proporciona. Então eu continuo estudando, eu continuo lendo todos os dias, eu continuo buscando projetos novos, eu continuo me desenvolvendo, eu continuo buscando outras atividades, eu continuo melhorando o meu atendimento com os meus alunos. Então tudo isso é uma melhora. Então eu quero compartilhar com você essa busca do estudo ou busca do estudo e da prática ou busca da prática que você precisa ter hoje, amanhã e pro resto da vida. Porque você vai viver pelo menos até uns 80 anos de idade. Você já imaginou pensar da mesma forma que você pensa hoje com daqui 10 anos?
Você é a mesma pessoa do ano passado? Eu não sei você, mas se eu for a mesma pessoa do ano passado, quer dizer que eu não evolui nada. E, e se eu não evolui nada, eu não tive progresso nenhum. E aí eu ficaria frustrado. Eu, pelo menos. Mas se você tá feliz com a sua vida, se você vive a vida que você quer, se você tem as amizades que você quer, se você tem o relacionamento que você quer, se você tem o corpo que você quer, ok, tá tudo bem. Ok. Então você está satisfeito e feliz com a sua vida. Eu estou feliz e eu estou satisfeito com a minha vida? Sim, mas eu quero muito mais do que eu tenho. E não é muito mais em questão financeira, não é isso. É muito mais em simplesmente abrir a câmera para você, trazer uma mensagem bacana, uma mensagem que eu posso dizer que você olha essa mensagem e diga assim, pô, que legal esse conteúdo, que bacana isso, pô, que legal esse insight, ou até mesmo se não gostar, tá tudo bem, mas a ideia é compartilhar uma, uma ideia com você sobre o que eu estou estudando e da maneira que eu estou evoluindo. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, siga e compartilhe com alguma pessoa que precisa ver esse conteúdo. Valeu!